Boa noite, meu nome é Diego. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Maxwell. No que se trata o acolhimento de denúncias de instituições públicas ou privadas, como o Ministério Público está atuando atualmente no tocante às violações de direito ao público LGBT? Como foi pontuado, citado, tem vários retrocessos e as violações elas continuam, estão sendo mais visibilizadas, outras estão sendo veladas. Como o Ministério Público pode estar atuando junto com os movimentos sociais e as entidades? Obrigado. O Ministério Público tem basicamente 3 atuações específicas. Uma delas é a defesa de direito. A gente atua na área civil, quando vai fazer pareceres na mudança de retificação de registro de sexo de pessoas trans, na questão do casamento homoafetivo, que hoje está bem pacificado, na questão da adoção. Nós damos um parecer nesses processos. Inclusive, muitos deles recebem o subsídio de procedimento de análises psicossociais. Então, a participação de uma equipe interprofissional que subsidie a decisão do judiciário é muito importante nesses momentos. Esse é o aspecto civil. No aspecto criminal, Diego, nós somos os autores da ação. Então, quando existe um crime em que a motivação é homofóbica, por exemplo, um homicídio, o promotor ele busca sempre dar uma ênfase hoje em dia, com uma orientação da nossa Procuradoria-Geral da Justiça, de que essa motivação seja destacada para que a gente possa visualizar que aquele crime teve motivação homofóbica. E a partir de então ele acusa a pessoa para a prática do crime. E aí vamos ao terceiro aspecto, que eu acho que é a terceira atribuição que é mais pertinente do que você fala. Nós defendemos interesses coletivos, direitos transindividuais, direitos que dizem respeito a um grupo de pessoas, por exemplo, a população LGBT. Em Recife, quando eu comecei a atuar na Promotoria de Direitos Humanos, ela tem uma responsabilidade de defender algumas minorias, pessoas com deficiência, população de rua, negros, mulheres e população LGBT, no aspecto coletivo. Portanto, em Recife, eu tenho alguns procedimentos que defendem o direito coletivo, a educação da população LGBT, saúde da população LGBT, assistência social da população LGBT, segurança da população LGBT. Esses procedimentos têm desencadeado algumas intervenções no Ministério Público, a exemplo de exigir que a Polícia Militar tenha um procedimento operacional padrão para atuar junto com os LGBTs, protegendo a expressão de afeto pública, protegendo a expressão de identidade, seja respeitando o nome social ou fazendo uma expressão pessoal de uma mulher trans. Então, esse procedimento de operação padrão foi construído ao longo de um procedimento nosso que nós exigimos que o Estado apresentasse uma resposta frente às violações que possivelmente venham a acontecer dos policiais. Outro aspecto, com relação à política de saúde LGBT, através de intervenção nossa, foi criada a política municipal da população LGBT em Recife e as coordenadorias, como você estava falando antes, né, quando a gente estava conversando, tanto a Coordenadoria de Política de Saúde LGBT do Estado como do município, foi também uma interlocução nossa com o Estado dizendo, olha, isso precisa ser resolvido. Como na área de cidadania que eu trabalho é muito negociada com o governante, nós não entramos com ação contra o Estado, mas também perguntamos ao Estado como você vai resolver isso face a esse tipo de violações. Por exemplo, a falta de um atendimento à saúde LGBT específica que prejudica pessoas trans. Eu constato isso no meu inquérito e argumento ao governante como ele pode atuar. Eu também não posso perguntar se ele vai atuar, não tem isso. Eu só pergunto como. A partir dessa interlocução, nós esperamos que ele responda. E nessa resposta, nós também conseguimos alcançar a coordenação. Então, a coordenação existe, a primeira coordenação, é a única coordenação de política LGBT do Brasil aqui, também teve uma intervenção do Ministério Público. Claro que a gente não vai alardear todos os momentos que a gente tem uma conquista como essa. Por exemplo, pessoa com deficiência. Nós fizemos, quando eu falo assim, porque a gente inclui também os anões. Sem nenhum menos tempo, porque eu também me incluo na mesma rol de todas as pessoas que são à margem dessa, está muito longe
da árvore, como diz Salomão. Nós estamos longe daquele núcleo central da árvore que foi esperado pelas nossas famílias, todos nós. E nesse momento, a pessoa com deficiência, nós incluímos uma emenda constitucional, por exemplo, que realmente tivesse 5%. E foi uma articulação com o governo do Estado, dizendo que nós precisamos que realmente o Estado preveja 5% para concursos públicos para pessoas com deficiência, de acordo com o que acontece no governo federal. Bem, essas são as intervenções que nós fazemos de forma coletiva e em atendimento especial e individual, só se for um caso bem violento. Aí nós vamos ao adolescente. Desculpa estar conversando muita coisa, estou passando muito tempo de vocês, né? Especificamente ao adolescente, o promotor de justiça na área da infância precisa articular para que aqueles vínculos familiares não sejam dissolvidos e aquele adolescente permaneça na família. Então, uma homofobia intrafamiliar exige do Ministério Público também uma chamada da família, uma chamada de atenção sobre as responsabilidades que a família tem. Porque a gente chama, cada pai, cada mãe tem um poder familiar. Esse nome poder, em todo um processo de construção, é muito mais um conjunto de obrigações do que de poder. Porque o pai tem a obrigação de garantir alimentos, moradia, cuidado dos filhos. E se ele não cumprir com essas obrigações, ele pode ser retirado da condição de ser pai e mãe. Isso aí tem uma interlocução com a psicologia muito grande. Porque não podemos, a primeira estratégia não é tirar da família, é manter na família. Assim prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que o adolescente, quando ele se afirma na sua sexualidade, ele tem interesses próprios, precisam ser respeitados, e a família precisa, naquele momento, compreender a sexualidade do adolescente. Para tanto, uma rede de atendimento precisa existir, não só o judiciário, porque se fosse só o judiciário, no momento que visualiza uma violência física contra o adolescente e uma expulsão de casa, ele vai constatar 2 crimes: maus tratos e abandono material. Então, a única solução jurídica que se tinha nesse processo é prender os pais e destituir o poder familiar. Mas essa não é a posição, por exemplo, que eu sigo, de que nós precisamos entender a justiça como algo restaurativo. Nós entendemos que a justiça, ela restaura, ela tem vários conceitos e que o pai precisa também ser reconhecido nas vontades deles e, a partir dali, daquela vontade, reconstruir aquela família. Para isso, os psicólogos, as ciências sociais têm uma importância tamanha nessa atuação. A infância, no momento que o adolescente diz a sexualidade, eu queria deixar claro assim, nós temos um conflito, o poder familiar, essa obrigação do pai, e o superior interesse da criança, que é um princípio que é seguido pela Convenção Internacional do Direito da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança e o adolescente têm interesses, e eles precisam ser garantidos. Como é que a gente vai aferir, vamos dizer assim, verificar se aquele adolescente tem capacidade de ser o que ele quer? A depender da autonomia de vontade dele. A responsabilização e também a ouvida do adolescente e da criança se dá a partir da autonomia de vontade dele, daquela pessoa, daquela criança. Se acaso ele não tiver autonomia, por exemplo, é uma criança, ela não sabe muito bem o que está passando com ela, e de repente ela começa a perceber que é totalmente feminina, que quer ter um nome feminino. A partir desse momento, ela não consegue expressar, bem, eu não sei o que é gênero exatamente, mas eu sou uma pessoa trans, eu não consigo identificar esses conceitos de crianças, né? Para isso, para que esse superior interesse da criança seja verificado, a equipe interprofissional, principalmente composta por psicólogos, ele é muito importante, porque ele vai buscar naquela criança qual o interesse dela. Porque ela não tem voz para entender, dentro desse contexto de caixas e normatividades, o que é que ela quer. Veja que importância a profissão. Uma criança, ela vai precisar ser escutada, e a voz do profissional de psicologia vai precisar ser considerada pelo profissional de direito, para que ele visualize
através da posição daquele profissional que, vamos dizer assim, decodifica e puxa a vontade da criança, não é que é o nome melhor para isso, e consegue trazer a vontade da criança, que é o superior dessa criança, para dentro daquele processo. Desculpa ter falado tanto, mas aí o promotor de justiça precisa, naquele momento, intervir de maneira que aquela família permaneça, não destruir o poder familiar e escutar essas posições desses profissionais para alcançar o verdadeiro superior, o verdadeiro interesse da criança e do adolescente.